Para mim, o grande barato do cinema está no mais primitivo dele. É o fato do homem ter conseguido gerar 24 quadros por segundo, ter ampliado daquele tamanho e aquilo ter movimento e você captar aquilo do mundo. Aquilo é o mais legal. O resto é bobagem, vaidade, bobagem, sabe assim? Quando eu era pequena, eu não tinha nenhum fascínio assim, com o mundo artístico. Nunca me imaginei sendo nem atriz, nem diretora. Eu não sou dessas pessoas que tem aquela coisa, né? Aquela história, fala assim, quando eu tinha 3 anos, eu estava na penteadeira dizendo, mamãe, eu seria uma grande atriz. E nunca tive isso, muito pelo contrário, assim, eu achava que eu ia ser médica, eu gostava de um outro tipo de coisa, enquanto função, não sei se é porque na minha casa eram todos profissionais liberais, meu avô era médico, minhas tias todas professoras, não havia nenhum artista na família, né, que por associação me fizesse sentir isso. Eu entrei em contato com teatro no colégio mesmo, num colégio de madres que eu estudava chamado Stella Maris, que eu tinha aula de teatro e culinária, você podia escolher entre as duas cadeiras, né, as duas matérias para ser a aula de profissionalizante. Eu escolhi teatro, porque era melhor, você fazia teatro e depois ainda comia empadinha do pessoal que fazia culinária quando acabava a aula, terminava junto, as meninas estavam lá comendo os salgadinhos, você descia da aula de teatro e ainda comia um pouco. No primeiro ano da faculdade de biologia, eu comecei a ficar muito deprimida. Assim, a faculdade não era o que eu imaginava, eu tinha um excesso de teoria, a parte prática era nada, né? Assim, você não tinha nenhum exercício interessante, aquilo começou a me deprimir. E eu resolvi, aliás, é uma coisa que eu sempre faço na minha vida, toda vez que a minha vida começa a ficar esquisita, que eu me pego triste, deprimida, eu começo a olhar em volta e dizer assim, tem alguma coisa que eu tenho que tirar da minha vida, ou que eu tenho que mudar radicalmente, porque eu estou virando outra pessoa, outra coisa, eu estou muito infeliz, eu tenho que mudar alguma coisa. Normalmente, nesses momentos da minha vida, eu viro a mesa radicalmente, né? Dou susto em muita gente. Então, o que aconteceu? Eu resolvi cair fora totalmente da faculdade de biologia, joguei meus livros na lata de lixo, eu estava tomando um café na Chaica, voltando para casa da faculdade, aquele bando de caderno, de livro, aí eu parei ali para tomar um café, tomei 3, né? E depois, provavelmente, de 3 cafés, já estava no limite o suficiente para ter coragem de jogar todos os meus cadernos e livros no lixo. Falei, essa faculdade que está me deixando muito infeliz, assim, não é o que eu quero, eu não quero ser professora de biologia, né? Aí joguei meus livros, fiquei olhando para eles na lata de lixo, a uma certa distância, sem sair, para ver se eu ia pegar eles de volta ou não, se eu tinha sido excessiva na minha atitude, porque também tem isso, né? E aí eu vi lá, estava escrito, curso de teatro de férias, Gilda Guilhom e Busa Ferraz. Eu olhei o Centro Cultural Cândido Mendes, eu falei, nossa, teatro, eu sempre gostei tanto de teatro. Podia pelo menos fazer, né, uns 2 meses de teatro, só para ficar contente, porque eu tenho certeza que na vida, quando a gente está também triste, né, deprimido, a gente emburrece, né? Fica burro, não vem nada. Falei, se eu ficar contente, acho que eu vou ficar mais feliz e, né, vou conseguir chegar onde eu quero. E aí me matriculei naquele curso de teatro. E aí nunca mais parei. Aí comecei a trabalhar como atriz, enfim. Aí acabei dirigindo, né?
Gosto muito do cinema italiano e do cinema espanhol. Do cinema americano eu teria o Woody Allen, assim, mas os diretores que eu gosto são os diretores espanhóis, o Buñuel, o Almodóvar, o Monicelli, sabe assim, eu tenho uma coisa mais ligada a esse tipo de cinema, o Fellini. E é claro, eu tenho uma ligação muito grande com a chanchada brasileira, né? Assim, o próprio manga, umas coisas assim que eu gosto muito. A gente pode até dizer que existe um cinema feminino, mas não quer dizer que esse cinema seja feito pela mulher. Eu não acho que isso é que faz a diferença. Você tem diretores homens que têm um olhar que a gente pode chamar uma maneira de tratar um pouco mais feminina. Se bem que às vezes eu fico um pouco grilada com esse tipo de codificação, porque você acaba codificando o feminino de um jeito, o masculino de outro. É claro que existe essa diferença, mas necessariamente você pode fazer uma associação de delicadeza com o feminino, e tem mulheres que não tem nada de delicado, né? Você pode ter no fundo, você pode ter uma certa empatia de um canal, mas eu não consigo achar uma divisão tão grande assim, sabe? Que posso dizer assim, aí você olha e fala, isso é filme de mulher. Eu sou meio avessa a isso. Eu não sou muito boa nessas respostas. Aliás, eu não sou muito boa na relação de, sabe assim, de criar uma terceira pessoa e me olhar. Eu não consigo fazer essa cisão, sabe assim? Falar assim, a Carla Camões, eu não consigo nem falar esse som sem identificar esse som comigo, né? Assim, sou eu, né? Você fala assim, quem sou eu para eu mesmo, sou eu mesma. Assim, não tem um olho a mais que consiga, né? É engraçado, algumas pessoas falam de si próprias, não, a Carla Camurati é uma pessoa, eu falo, cruzes, que medo. Quer dizer assim, eu posso dizer que eu acho que eu sou uma pessoa obsessiva, sou uma pessoa bem-humorada, sou uma pessoa afetuosa, obstinada, tá vendo? Você é sempre obsessiva, obstinada, né? Assim... Sabe que eu não fico me olhando muito? Assim, não procuro me olhar muito. Eu me controlo, porque eu fiz muitos anos de análise, então eu já sei determinados dispositivos que eu tenho, onde eu perco o controle. E o máximo de controle que eu consegui comigo foi saber que tem momentos que é melhor eu ficar calado e sair um pouquinho, que já eu vou... Esse foi o auge do que eu consegui perceber da minha pessoa com mais nitidez. Quer dizer assim, tá na hora de você ficar quieta, calada, você vai falar uma merda agora, uma bobagem, melhor você ficar quieta, sai um instantinho, não fala nada, não responde. Seja... pro namorado, a pessoa que você está conversando. Tem horas que eu falo assim, com licença, um instantinho, eu tenho que sair instantaneamente antes que eu acabe fazendo uma atitude horrorosa, né? Foi o máximo que eu consegui de observação sobre a minha pessoa, foi saber que tem horas que eu tenho que ficar calada e sair rapidamente. Se você montar o seu orçamento errado, você constrói um monstro, né? Dinheiro é a coisa mais séria dentro de um trabalho. Saber dividir o dinheiro é saber dividir a energia que o trabalho pode oferecer. Você tem que criar uma harmonia onde as pessoas todas, né, tenham os valores adequados. Você não pode criar uma monstruosidade em nenhum sentido dentro de um filme. O dinheiro é a forma que você compensa isso, né? Então, essa igualdade, essa distribuição é quase como você desenhar um esqueleto de uma pessoa. Se você criar uma deformidade ali, você cria um monstro. Na hora que você encher, alguma coisa, aquela energia vai fugir, né? E como você lida com muita gente, o seu critério de harmonia tem que ser muito agudo. Onde é que você vai distribuir aquele dinheiro? O que você vai fazer com aquilo, né? Então, eu gosto de todas as etapas, assim, até captação
devo dizer que me diverte, assim, num certo sentido, porque você tem que convencer as pessoas do que você quer. E é uma energia, né? É uma coisa que você tem que focar e dizer, eu tenho que provar para eles que o que eu vou fazer é bom, é legal e que vai dar certo. E você tem que convencer as pessoas disso, né? Passar para elas segurança, passar o que está dentro da sua cabeça. Tudo bem, está tudo escrito, explicado, mas tem uma energia do que você vai gerar em cima daquele pedaço de papel, né? Eu, com o Banco do Brasil, para conseguir o patrocínio do Carlota Joaquina, eu levei 3 vezes não. E eu voltava. Eu ficava dizendo, gente, não estou acreditando que vocês estão me dizendo não. Eles já riam, Carla, a gente não pode entrar em cinema, a gente adora. Faz virar uma peça de teatro. Eu dizia, gente, mas de jeito nenhum. É um filme. Mas, Carla, cinema. Aí eu ficava brincando, falava, olha que Dom João vai largar uma praga peluda em vocês. Ele que criou esse banco, como é que vocês agora não dão dinheiro para fazer um filme? Era muito legal a relação. Então, tá bom, manda de novo. Aí eu mandava o projeto de novo para outra reunião. Né? Aquilo rolou ali, assim. E eu nunca me ofendi nem me sentia humilhada porque o projeto ia e voltava. Eu não tenho esse problema no ego, de, sabe assim, de dizer assim, ai, tá pisando. Eu falo, é uma questão de convencer, né? Eu tenho que convencer que é bom, que é legal. Tá só difícil, não posso eu ficar achando, entendeu? Pegar para mim o não, né? Eu tenho que fazer ele virar assim, demora, porque as letras são muito diferentes. Mas assim, você acaba, torce, né? O tio já vira um S, né? Um N, você transforma em M. Vai sofrendo ali, mas uma hora que ele não vira assim, né? Assim, o que eu mais assim, tenho na memória é a sensação de ser menino. Eu não era uma menina, eu acho que eu era um menino. E que eu sofri muito o dia que eu virei uma menina. Porque, assim, eu gostava de brinquedo de menino, os meus amigos eram todos meninos, as minhas bonecas, eu gostava de boneca, não é que eu não gostasse de boneca, mas eu não tinha paciência de brincar com a boneca. Assim, eu era boa em botão, bolinha de gude, futebol, eu adorava correr, eu vivia, se olhar minha perna é uma loucura, entendeu? É tudo cheio de marca. Eu era muito levada, eu sempre fui muito levada, sempre fui muito atenta, muito curiosa também. Uma coisa engraçada, eu sempre prestava atenção em tudo, né? Na minha casa eu tinha um apelido de TV Excelsior ou Repórter Esso, eram umas coisas assim, porque eu prestava atenção em tudo que todo mundo falava e depois saía falando, claro, naturalmente, provavelmente falava muita coisa que não deveria ter falado jamais, né? Mas eu não tive uma infância muito feliz. Eu tinha muito problema dentro de casa, a relação dos meus pais foi uma relação muito difícil para eles e, consequentemente, para mim e para minha irmã, né? Então, não é que a minha infância... Aliás, eu não tenho saudade da minha infância e não tenho saudade da minha adolescência. Assim, a minha vida ficou muito boa o dia que eu tive independência na minha vida. O dia que eu saí, comecei a trabalhar e comecei a lidar com o mundo com a minha energia mesmo. Aí a minha vida passou a ser uma vida legal, mas eu não me... Assim, minha adolescência foi um período sofrido também, não é uma coisa, eu não tenho nenhuma memória saudosa da infância nem da adolescência. Não é que fui a mais triste das crianças, nem que foi um drama horroroso, mas não foi, sabe assim... Não, o que eu acho bom também, não me dá nenhuma melancolia, assim, né? Como se eu tivesse perdido da vida alguma coisa que a vida me deu e me tirou, né? Eu tenho a sensação que eu ainda estou para ganhar, né? Você fala assim, ó, tá chegando, vai ver. Acredito. Acredito.
Deus e anjo da guarda, uma série de coisas. Eu não sou católica, assim, fervorosa, dizer assim, de ir à igreja, mas com certeza eu tenho uma correspondência. Eu não acho que o mundo termina, né, que a vida humana termina, que você morre, pá, pum, acabou, que não existe nada, que nada é um nada, né? Você fala assim, não acredito nisso. Não sei se eu vejo Deus humanizado ou na forma que a gente tem, né, como a Igreja Católica desenha. Acho que não, embora eu tenha uma formação católica, venha de uma família católica, né? Minha avó é que faz minhas promessas, né? Eu falo assim, vó, por favor, faz uma promessa para mim, escolhe o que você quiser para eu pagar, tá? Ela fala, minha filha, ninguém quer sacrifício de você. Nenhum santo gostaria de um sacrifício seu, você já faz coisas tão legais. Pode deixar, eu vou fazer uma promessa que você não... Fala, não, mas pode pedir coisa difícil, vó, fala que eu... Assim, eu tenho muito respeito por isso, eu acredito piamente, assim, que eu tenho... um anjo da guarda, assim, a menor sombra de dúvida, que acontecem coisas comigo muito engraçadas nesse sentido, assim. E eu tenho uma intuição muito forte, né? Eu ouço as coisas. É muito engraçado, eu ouço direitinho, assim, já viu não sei o quê? Aí eu já aprendi isso, porque como você vê há muito tempo, me acompanha desde muito pequena, eu já incorporei isso. Então, e são as mínimas coisas, assim. Eu estou muito bem, de repente, falo assim, manda ver a cópia do Rio. Aí eu ouço aqui, né, e falo, Bianca, oi, tudo bem? Tudo. Sábado, um exemplo. Faz um favor para mim, pega o carro agora, vai no espaço, vai na Laura Alvim, vê se está tudo certo com as cópias. Aí fala, por quê? Eu falo, não sei, me deu uma coisa... Você chega, o projetor tinha comido inteira a cópia da Laura Alvim. O projecionista tinha cortado cenas da cópia, editado, remendado, o volume inteiro. O filme estava passado todo navalhado. Por que eu pensei aquilo? Foi do nada, sabe assim? Não é que eu ouço literalmente, é uma coisa estranhíssima. A Bianca que brinca comigo, ela fala, eu não discuto nada com você. Quando você lá, eu já vou lá, porque é uma boca que eu vou dizer. Ela me liga e fala, você não vai acreditar. Eu falo, o que foi? Você não vai acreditar. A Copa estava um lixo, comida, destruído, o cara editor, estava exibindo assim. Eu cheguei lá, eu quase morri. Eu falo, cara, eu mesmo não sei o que é, eu só obedeço, sabe assim, você fala, não faça isso, mas eu não faço mesmo. Eu tenho uma relação que me dá a sensação que eu não sou totalmente sozinha, sabe assim? Eu tenho umas... não sei. O que é ser uma cineasta? Pessoa que dirige cinema, que provavelmente deve ser apaixonada por cinema, por estar ali fazendo cinema. Mas não tem nenhuma, assim, nenhuma sensação de, sabe, de glamour com isso. É uma operária do 35, pelo menos é o que eu acho que é. Assim, uma cineasta, uma bela operária do 35, mas nada além disso, eu acho. Outra coisa que me irrita também é o glamour que precisa se imprimir no cinema, né? Como se... Eu falo, gente, que saco, isso só faz acabar com o ego das pessoas, destruir as pessoas, a vida delas, né? Esse excesso de glamour chuchado numa atividade, né? Não sei até que ponto precisa disso para essa atividade sobreviver. Eu acho que em si o que é glamuroso é o cinema em si, é a coisa técnica, é o tamanho da imagem. Claro que como no mundo existe esse tipo de valores, né? Então você fala assim, Hollywood precisa dizer que faz filmes de 300 milhões, porque com isso já vende não sei quantos tickets em função, né? Eu sempre acho que eles põem uma placa para cada lado, né? Que eles indicam assim, 300 milhões, às vezes eles gastaram 100, né? Eles esnobam mais 200, só para o mundo inteiro cair de queixa e todo mundo achar que jamais vai ter condição de fazer um filme igual deles, né? Porque quem tem 300 milhões? Só eles.
Ou nem eles, né? Às vezes eu me falo assim, vai, que gastou 300 milhões. Entendeu? Então tá, vai indo que eu já vou. Entendeu? Porque é uma maneira de você deixar todo mundo de queixo caído. Aí você vê todo mundo babando ovo, matérias, nossa, custou... Claro, você sabe que faz efeito, né? É que nem falar mal de alguém muito famoso, né? Você falar mal, né? Você dizer que, sei lá, a Fernanda Montenegro é uma péssima atriz, você, pô, ganhou tudo que é capa de jornal, você não precisa mais nada. Você pegou a melhor atriz do país e tacou uma pedra, claro que você vai ter espaço. São truques, né? Você dizer que gastou bilhões ou que seu projeto é uma coisa de louco, bimba. Então, nem sei porque eu falei nisso. Eu perdi agora. E eu acho que subestimar o público é a pior coisa que existe. Por exemplo, agora, com relação à ópera, né? É engraçado porque eu sofro sempre uma pergunta assim, às vezes um filme tão popular, né? A imprensa me pergunta muito isso. Aí você vai e faz uma ópera, você está sofisticando ou elitizando. Eu falo, não, no fundo eu estou tentando fazer o contrário. Eu não lido com o público como se o público fosse imbecil e o que eu tenho que fazer para eles é uma coisa facinho, ou uma comédia boba, ou uma... para que as pessoas gostem. Não, eu pego coisas que são consideradas sofisticadas, né, ou intelectualizadas, né, ou né, alguma coisa que tem, e faço questão de popularizar a linguagem de acesso e não fazer um código secreto de linguagem. Ao contrário, quer dizer assim, eu acho que o legal é você pegar e traduzir coisas para que elas fiquem com alcance geral, que pegue desde uma criança a uma pessoa de idade. Eu não acredito que você eu não gosto da ideia de você fazer cinema para público segmentado, necessariamente. Por exemplo, o Carlota Joaquim era legal porque ele pegava tanto projeto escola como pessoas de 70, 80, né? Quantos anos você tivesse, você podia ir. Ele não tinha uma cara de um público. Você achava um público misto ali dentro. A Serva Padrona é a mesma coisa. Assim, criança assiste, gosta, porque no fundo tem uma linguagem infantil, a própria coisa da animação, a música, tudo tem uma facilidade e ao mesmo tempo é assim uma coisa um pouco mais sofisticada. Não é para ser uma bobagem. Eu não acho que o público gosta de coisas ruins. Eu discordo plenamente desse tipo. Eu acho que as pessoas gostam de coisas boas. Mas todo mundo é igual, né? No fundo, se você está com fome, você come a comida que está na sua frente. Mas não quer dizer que se põe um prato maravilhoso de comida, você vai preferir aquela comida ruim. Existe um equívoco aí, né? E que é empobrecedor culturalmente, né? Porque aí você faz... As coisas vão só piorando ao longo do tempo. Claro que você se mete, às vezes, você fica aí, né? Pega, tem que ficar ali martelando numa coisinha, é devagar. Mas também é assim, né? Senão o que você vai fazer?